A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos estejam bem e que a paz do nosso Senhor enche o teu ser, o teu lar, a tua família e transborde em seus vizinhos e no seu local de trabalho. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos ser luz e sal para influenciar as pessoas e edificar a fé das pessoas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no dia de hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, do verso 1 ao 13. Abre a sua Bíblia aí comigo, você que tem a sua Bíblia. Você que não tem, acompanha a leitura aí no vídeo que eu vou colocar. Essa Bíblia que eu estou usando, ela é a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. Então, lá diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes os que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma palavra maravilhosa e é uma palavra que se assemelha, que mostra o relacionamento, né, que o Senhor tem com a igreja. Várias passagens bíblicas tratam a igreja como a noiva do Senhor. E como a noiva, ela espera o noivo, o dia do casamento, isso vai acontecer. Nós vemos aqui que aparentemente eram todas iguais, né? Todas eram virgens, todas estavam com as suas lâmpadas, todas estavam esperando, todas elas adormeceram, mas dado momento, algumas delas, ou a metade delas, percebeu que elas não estavam tão preparadas, tão iguais assim às outras. É um alerta. Isso acontece na igreja no dia de hoje. Às vezes, muitas pessoas querem mudar a igreja, muitas pessoas querem apontar os problemas que tem na igreja, mas isso sempre existiu, desde os tempos do Senhor, e vai existir até a sua vinda. É Ele quem separa. Todos participam das ordenanças que são ministradas, né? Todos ouvem ou escutam, né? Eu acho que é melhor a palavra escuta, a voz do pastor, porque tem uma diferença, se a gente perceber, no ouvir, né? E escutar, porque escutar você pode estar numa praça e lá tem barulho de pássaros, tem barulho de carro passando, bicicleta, crianças brincando, você está escutando barulho de tudo. Mas ouvir, você ouve aquele que está falando com você. Então, ali no meio da igreja tem pessoa que escuta as ministrações, escuta os aconselhamentos, escutam os estudos, né? Sentam perto, todos ali iguais, humanamente falando, são todos iguais. Todos vão juntos para a casa de Deus, fazem orações juntos, todos fazendo orações, todos de igual modo, aparente, são reverentes na igreja,
Todos ouvem as ministrações, as pregações, aquelas que são avivadas, que muitas das vezes emocionam, muitos ficam comovidos. Todos cantam louvores, as vozes se misturam na hora do louvor, mas Deus distingue as vozes de quem realmente é adorador. Mas ali no momento está todo mundo louvando, todo mundo chorando, todo mundo levanta a mão para o alto. Aparentemente tudo igual. Todos sentam na mesa do Senhor e partilham do pão e do vinho e do cálice do Senhor. É triste pensar nisso, irmãos, que muitos tocam no cálice do Senhor e no corpo do Senhor despreparado. Mas a missão é do Senhor de separar. Ele vai separar. A diferença que nós vemos aí é que as loucas não tinham azeite suficiente, né, até o fim. A Bíblia fala que aquele que for fiel até o fim será salvo, né? Presta bem atenção. Só para contextualizar, nós vamos falar um pouco do casamento nos tempos do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele usava nas suas ministrações, nas suas parábolas, elementos que eram comuns ao dia das pessoas. Então ele usa o ritual do casamento da forma que era realizado naquele tempo. Todos conheciam como era realizado um casamento, né? Então Jesus utiliza o sagrado matrimônio para ilustrar a situação da sua vinda, do encontro dele com a sua noiva. Aleluia! Naquele tempo os casamentos eram acordados pelos pais, né? Os pais decidiam, né? Na maioria das vezes as pessoas ainda eram crianças, né? Me faz pensar muito na passagem do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 5, né? Lá diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei para o profeta. Deus nos escolheu, né? Desde criança. Assim como o casamento já era acordado pelos pais, Deus já te escolheu. Desde o ventre da tua mãe. Deus te dá a chance da salvação. Deus abre a porta da salvação para você. Você é escolhido de Deus. Mas presta bem atenção no que vai ser dito aqui hoje. Na família, tem muitos filhos, eu tenho 3, né? E uma família é assim, mas nem todos, por serem meus filhos, vão receber a salvação por serem meus filhos. Eles vão receber a salvação porque eles vão ter um encontro, cada um tem o seu encontro com Jesus. É particular, né? Ninguém leva ninguém para o céu. Só mesmo o nome. Só há um nome que está acima de todos os nomes, é um meio só de chegar a Deus, que é através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, quando chegava a idade passando esse período, que chegava a idade que já era adequada para assumir um compromisso, de fato eles promoviam um noivado. Este noivado não era como a gente vê hoje. Hoje não se dá valor nem para o casamento. Uma seriedade devida a um casamento. Qualquer coisa separa, qualquer coisa encerra. Outro dia eu aconselhava uma pessoa e falava para ela: olha, hoje as coisas estão muito descartáveis, tudo que faz mal a gente lança fora. Se a amizade não está boa com a pessoa falou que a gente não quer ouvir, a gente lança lá fora, não se preocupa com a alma. Se o filho está envolvido nas drogas, a pessoa não quer internar ele na casa de recuperação para ele ser recuperado, ele quer se livrar do problema. Então as pessoas hoje, como os relacionamentos estão descartáveis, tem que tomar cuidado com isso. Naquele tempo não era assim, não. O noivado já era um compromisso de igual modo ao casamento. Se sair de um noivado não era muito difícil, era uma situação que não era normal, não. Mas eles marcavam o noivado. Um ano aproximadamente depois do noivado, de acordo com o que era acordado entre as famílias, ocorria a festa, ou as bodas, como a Bíblia fala, que durava mais ou menos uma semana. Era um grande evento, começava na casa do noivo, esse grande evento. E a noiva ficava separada com as suas damas de honras, ou madrinhas, a Bíblia fala também que virgens, né? Porque realmente eram moças. Hoje, a gente, no casamento, hoje, a gente convida padrinhos que são casados, né? O padrinho e a madrinha do casamento hoje são casados. Naquele tempo eram pessoas solteiras, né? Tanto os acompanhantes do noivo quanto da noiva. Os padrinhos do noivo, de igual modo, eram solteiros. E eles tinham um papel, os padrinhos, os acompanhantes do noivo, eles tinham um papel
É importante na cerimônia. Eles iam à frente do cortejo gritando, em meio a todos, para celebrar e avisar: lá vem o noivo, lá vem o noivo. A gente está dizendo: lá vem o noivo, lá vem o noivo. Ele virá. E quando chegava no local aonde a noiva estava, eles pegavam e colocaram ela ela chama liteira, aquela espécie de carruagem que coloca aquela carruagem que tem uns varão que leva nas costas, ou um sofá, colocava a noiva ali, os noivos os padrinhos, né, os noivos, levavam elas ali naquela liteira, e as noivas iam com as suas lâmpadas iluminando o caminho. Olha só, elas tinham um papel importante no cortejo, elas iam à frente da liteira ali, com as suas lâmpadas iluminando o cortejo. Todos sabiam da importância de ter as suas lâmpadas e o óleo sobressalente para que as lâmpadas se mantivessem acesas. Todas sabiam. Nós vamos ver aqui nessa parábola algumas verdades que são centrais, irmãos. Presta bem atenção. Uma, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele prometeu. Ele é um noivo. Ele virá. Ele vai julgar. Ele vai julgar todos. Vai julgar os justos e os injustos. Vai recompensar. Temos que estar prontos, se isso é uma verdade. A vinda dele é inesperada. É um momento que ninguém está esperando. Entenda isso. É um momento que nós não estaremos esperando. E depois que chegar este dia, não tem mais o que fazer, a não ser o juízo. Não tem outro jeito. A porta vai se fechar quando o noivo vier. Existem também outras verdades que nós podemos tirar dessa passagem maravilhosa. A chama da vida espiritual de muitos estão se apagando. Sabe por quê? Está faltando óleo, está faltando azeite. E a Bíblia tem várias passagens que ela compara o Espírito Santo com o óleo, né? Ela mostra que o óleo como símbolo, né, do Espírito Santo. Ou seja, está faltando muito na vida de muitos a presença do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, tem pessoa que é negligente totalmente e tem pessoa também que é acomodada na casa de Deus, já está contente com o que já tem, pelo que já sabe. E eu digo para vocês, o Espírito de Deus tem que sobrejar na nossa vida. A gente tem que se encher dele e cada vez buscar mais. Eu penso muito na passagem do profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, o verso 3. É muito conhecida essa passagem, que lá diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva, como a chuva seródia que rega a terra. É muito interessante, irmãos, ele virá. A gente tem que buscar. Eu tenho duas lições aí. Uma que é buscar a Deus com insistência, sem parar, conseguir buscar a Deus através de oração, através da leitura da palavra. Então é buscar e prosseguir em conhecer o Senhor, é continuar. Mas faz uma advertência, fala que ele virá como chuva seródia. Temos que buscar o Senhor todos os dias, porque estarmos prontos para a sua vida. Essa chuva seródia é muito interessante. Nas regiões de Israel, a semeadura era no tempo da chuva temporã, que era no outono. Aquela chuva de outono era para germinar. A chuva de outono já veio através dos apóstolos, através do Senhor. Foi a semente e germinou. Agora, na época da primavera, surge a chuva seródia, que o profeta Oséias fala. Essa chuva seródia é aquela que fortalece já na primavera as plantações e prepara a terra para a colheita. Nós estamos prontos para a colheita? Estamos prontos para a vinda do nosso Senhor? Ele virá fazer a sua colheita. Então temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, até transbordar. O Espírito tem que transbordar a nossa vida. O Filho de Deus verdadeiramente não descansa no conhecimento. Ele busca a Deus, ele é insistente na busca a Deus, de respostas da presença de Deus, ele não desiste. Agora os hipócritas, irmãos, eles descansam.
no próprio conhecimento, não é no conhecimento de Deus. E você nunca pode dizer para ele algo novo, tudo ele já sabe, eu sei disso, eu sei daquilo. Se você falar sobre o pecado, sabe tudo sobre o pecado, sabe tudo do julgamento, sabe tudo do porvir. Tem um grau de conhecimento acadêmico, né? Hoje é muito comum pessoas que têm um grau de conhecimento acadêmico maravilhoso, mas pouco conhecimento do Senhor. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de evangelizar a pessoa, de estar na rua, no trabalho na rua, que muitas das vezes você se depara com pessoas que já serviram a Deus e por algum motivo se decepcionaram e estão nas ruas. E essas pessoas, você analisa bem, elas sempre têm uma forma de responsabilizar os outros pelos seus atos, né? Então você começa a falar para eles, citar a Bíblia Sagrada, eles citam a Bíblia maravilhosamente. Conheço pessoas que leram a Bíblia diversas vezes, irmãos, escutem uma coisa que eu vou falar para vocês. Não é a quantidade de vezes que lê a Bíblia, é a quantidade de vezes que busca a Deus através da palavra. As pessoas que eu vi que mais leram a palavra, que falam que mais leram, são as que não estão na presença de Deus, ou seja, leu, não se alimentou da palavra. Porque se tivesse se alimentado da palavra de Deus, a palavra de Deus ela muda. A Bíblia compara a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, né, que penetra nas juntas e medulas. Né? A palavra de Deus ela transforma a vida do homem. A palavra de Deus é um espelho que nos mostra quando estamos certos, quando estamos errados. Ela nos mostra a nossa situação, né, para com Deus e para com os outros. Então, irmãos, busca verdadeiramente, se alimenta da palavra de Deus. Não apenas de conhecer, de ler, mas de realmente se alimentar, praticar o que você prega. Hoje tem muita gente, irmãos, que prega que é uma beleza. Se você não conhecesse, se você não convivesse, talvez é complicado. Mas precisa viver, irmãos. O segredo é não usar de hipocrisia para com Deus. Você pode usar de hipocrisia para comigo, para com outro pastor, com outra igreja, mas com Deus, irmãos, não tem como. Ele te conhece, Ele conhece a cada um de nós, né? O Filho de Deus vive para a eternidade. E o hipócrita, ele vive pelo agora, pela aparência. Aparência. O hipócrita, ele vive de aparência. A gente vê que Judas, ele foi tudo isso que ele viveu. Judas se passou por um verdadeiro discípulo. Por um tempo ele viveu de aparência, ele manteve a aparência, mas ele satisfez a sua cobiça, foi considerado um cristão, foi considerado um apóstolo e tentou manter a aparência até o fim. Só que chega o fim. Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, a gente não pode viver de aparência, não é tempo de viver de aparência. Todas eram noivas, todas ali todas eram virgens, todas tinham suas lâmpadas, mas algumas faltava alguma coisa, a metade delas faltava alguma coisa. Completa isso na tua vida, não deixa faltar. Nos versos lá 8 e 9, nós vemos outro ensino para a nossa vida. Vou abrir aqui, eu estou lendo aqui para os irmãos. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Irmãos, parece até que as prudentes foram insensíveis ou egoístas naquele momento, mas não é bem assim. Talvez se elas emprestassem, talvez não, se elas emprestassem o azeite para as outras, todas as lâmpadas iam se apagar. E Deus ainda tem aqueles que estão preparados com suas lâmpadas acesas e com reserva para manter a lâmpada acesa. Né? Não foi ruindade, não foi insensibilidade ou egoísmo. Não pode faltar azeite. Então, o que eles falaram? Dê um pouco de azeite para nós. Olha, isso traz uma verdade espiritual tão grande, irmãos. Tem coisa que não dá para emprestar. Parece que é egoísmo, mas elas não podiam ficar sem luz. O cortejo não podia ficar sem luz. Espiritualidade e reverência, unção, são coisas que nós temos que ter por nós mesmos. Isso não se empresta, isso não tem como emprestar.
Eu fico lembrando da passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do verso 13 ao 16. Eu vou ler aqui para vocês vão se lembrar. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por nome de Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha espírito maligno, ia se assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles não conseguiram usar a autoridade do nome de Jesus, eles não conseguiram usar o nome de Paulo, porque eles não tinham azeite, eles não tinham conhecimento de Deus, eles não buscavam a Deus como deveria. Você não consegue batalhar com as armas dos outros. Assim como Deus conhece você, em 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 19, lá diz que o selo, diz assim, ó, tendo este selo, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece. Assim como Deus conhece os que são seus, Satanás também conhece. Foi por isso que aqueles homens apanharam, porque eles não conheciam verdadeiramente o Senhor a qual eles estavam falando. A minha fé pode te inspirar, a minha fé pode servir de exemplo para você, mas a fé de ninguém leva para o céu. A fé você não consegue usar. Você pode se inspirar e falar, puxa vida, aquele homem é de fé, aquela esposa é de fé, mas você não pode se sustentar na minha fé, você não pode sustentar na fé da sua esposa, você não pode sustentar na fé do seu marido, dos seus pais ou dos líderes que muitas pessoas idolatram no dia de hoje, você não pode sustentar na fé deles. Temos que ter por nós mesmos comunhão e experiência com Deus. Nós precisamos ter comunhão e experiência com Deus. Cada um de nós, cada um de vocês precisa ter as suas experiências e comunhão com Deus. No verso 10, nós vemos que elas tentaram comprar o azeite. Ela diz assim, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Cuidado, irmãos, para não tentar buscar quando a porta estiver fechada, isso é tarde demais. O tempo de buscar a Deus é hoje. Coloca Jesus num lugar de destaque na sua vida. O profeta Isaías já advertiu o povo naquela época, no livro dele, de capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Você não precisa se formar para buscar a Deus, você não precisa começar a trabalhar para buscar a Deus, você não precisa construir a sua casa primeiro para buscar a Deus, você não precisa esperar que seus filhos cresçam para buscar a Deus, você não precisa ter uma carreira bem-sucedida para começar a buscar a Deus. Tudo isso com Jesus é melhor. Tudo isso que você vai ter, coloca Deus na frente, coloca Jesus na frente do seu barco, que a sua vida vai fluir. É melhor, produz saúde espiritual e produz azeite para as nossas lâmpadas, ter a presença de Deus, a presença do Santo Espírito. Não deixe, irmãos, nada atrapalhar a sua caminhada. Não deixa nada atrapalhar a sua saúde espiritual. O Senhor Jesus está às portas. Ele vai voltar. Lá vem o noivo. E um dia essa porta vai fechar. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Sabemos que cada dia que passa, estamos mais próximos da nossa redenção. E eu espero que todos estejam lá conosco. Não deixa para buscar quando for tarde. Muitos se lembram de Deus só quando está num leito de hospital, ou quando o casamento está destruído, ou quando as portas se fecham. Busca a Deus, tenha azeite na tua vida, seja prudente, que a sua lâmpada esteja sempre acesa. Busque a Deus antes que a lâmpada se apague e a porta se feche. Fica com essa palavra, que Deus vos abençoe no santo nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fábio Teotônio, eu sou pastor da Igreja Assembleia de